Então, bem, gente, então vamos lá, né? Segundo tempo da aula, vamos nos aproximando do final. O fim está próximo, como diriam os apocalípticos, né? Mas não é o fim do mundo, é o fim do semestre, o que para alguns pode representar a mesma coisa, beleza? Então, nosso tema de hoje, da nossa aula de hoje, são dois, né? Um é a probabilidade e o outro é a contagem de operações em algoritmos. São dois assuntos extremamente importantes, né? Primeiro, a probabilidade. A probabilidade, a gente pode dizer que é desses tópicos da matemática discreta que a gente encontra mais aplicação, digamos assim, no cotidiano, na vida real. Então, a gente ouve falar de probabilidade quase que todo dia, né? Por exemplo, você abre o teu celular e vê lá a previsão do tempo. Então, a previsão do tempo é uma probabilidade, né? Então, está lá dizendo que hoje há 20% de chance de chover na região de Sobral, né? Então, isso é uma probabilidade, ok? Você vê uma pesquisa de intenção de votos e está lá dizendo que o candidato X tem tantos por cento, que o candidato Y tem tantos por cento. Então, esse é um retrato do momento atual. Então, os eleitores estão propensos a votar naqueles candidatos naquele momento ali. Uma coisa que é preciso colocar para vocês, e eu até reforcei isso nos vídeos, mas não custa nada reforçar isso aqui também nesse momento, é que quando a gente está no campo da probabilidade, a gente está no campo da incerteza, certo? Então, incerteza e probabilidade são dois conceitos que andam bem juntinhos ali de mãos dadas mesmo, certo? Então, ser muito ingênuo em achar que quando você vê uma determinada probabilidade, você está vendo ali uma informação que diz que realmente dado fenômeno vai acontecer, né? Então, vocês não devem esquecer jamais que quando a gente fala de probabilidade, nós estamos no campo da incerteza, nós estamos no campo das possibilidades e não das necessidades, que foi um assunto que a gente trabalhou muito bem no nosso semestre anterior, na parte de lógica modal, né? Então, quando eu dizia que algo necessariamente é verdadeiro, que algo necessariamente é falso, né? Nós estamos totalmente nesse sentido aí, fora do campo das possibilidades. Quando a gente fala de possibilidades, sempre a gente tem que lembrar, né? E isso necessariamente é preciso lembrar, que no campo da possibilidade, a gente tem a possibilidade do sim e a possibilidade do não. Né? Então, ambos os fenômenos pode ser sim ou pode ser não. Então, algo pode acontecer, como algo pode não acontecer. E outra coisa, o fato de um determinado fenômeno ter uma baixíssima probabilidade, isso não quer dizer automaticamente que é impossível desse fenômeno acontecer. Ele pode acontecer, só que a probabilidade dele acontecer é baixa, né? Mas ele pode acontecer. Então, é muito importante que, desde então, quando você começa a estudar probabilidade, você já tenha isso em mente, né? E também serve para que você possa alertar as pessoas que fazem um uso incorreto das ideias sobre probabilidade, pessoas que veem a previsão do tempo, aí diz que vai chover, aí acaba não chovendo, aí a pessoa fica dizendo, a meteorologia não serve para nada e tal, não sei o quê, não acerta uma. Não é bem assim, não é bem assim, certo? Se a gente pegar um horizonte de tempo bastante amplo, né, você vai ver que a previsão do tempo ela tem acertado muitas vezes, né? Não estou dizendo que ela sempre acerta, porque vejam bem, o sempre na probabilidade é o valor 1, né? Sempre acerta, ou sempre erra, seria o valor 0. E a gente viu nas explicações anteriores que uma probabilidade é um valor entre 0 e 1, certo? Entendido? Então, diante disso, a gente vai partir para o nosso próximo ponto, que é a questão da contagem em algoritmos, né? Eu disse para vocês no primeiro momento, no primeiro tempo, que vocês vão vocês vão cursar uma disciplina, se não me engano, no quinto período, chamada Construção e Análise de Algoritmos. Nessa disciplina de construção e análise de algoritmos, como o próprio nome já diz, vocês
irão olhar para os algoritmos não apenas a partir da perspectiva de resolver um determinado problema. Né? Quando vocês cursaram lógica de programação, o objetivo da disciplina era o quê? Era fazer com que vocês compreendessem a lógica de programação e escrevessem algoritmos que resolvam problemas. Pouco importa se esses algoritmos iam ser eficientes ou não, né? Entendido? Já na disciplina de construção e análise de algoritmo, a perspectiva é um pouco diferente. Por quê? Porque você vai passar a tentar desenvolver algoritmos que sejam eficientes, que tenham baixo consumo de memória, que tenham baixo consumo de tempo, ou que equilibrem uma coisa e outra, certo? Então, para isso, é preciso olhar para os algoritmos a partir de uma ótica um pouco diferenciada. E o que eu apresento para vocês nessa parte da disciplina, nessa parte final, já é algo que vocês muito provavelmente vão utilizar em Cana. E aí eu volto a chamar a atenção de vocês para a seção 4.6 do livro. Essa seção 4.6 ela é importantíssima. Infelizmente não deu tempo a gente ver, né? Quem sabe no próximo semestre a gente consiga chegar até essa sessão, que ela é muito importante para essa disciplina de construção e análise de algoritmo. E também o capítulo 5, que é o capítulo de pensamento analítico, ele é essencial. Então, fica aí a dica para vocês que vão entrar de férias dentro em breve, né? Lembrando o seguinte, por falar em férias, deixa eu aproveitar o momento, o calendário acadêmico do próximo ano já saiu, o semestre começa no dia 14 de março, então vocês retornam às atividades acadêmicas na universidade a partir do dia 14 de março do ano que vem. Se Deus quiser, né, e Ele há de querer, nós voltaremos para o presencial, né? Então, vai estar todo mundo vacinado, beleza e tal. Então, a gente volta presencial lá para o campus da Cidal novamente, certo? Entendido? Ficou claro para vocês? Bom, gente, vamos aqui só compartilhar aqui uma telinha para a gente poder passar para o nosso próximo, dar continuidade aqui no nosso estudo. Seguinte, eu gostaria de, primeiro, só recordar aqui alguns pontos, alguns conceitos que a gente viu anteriormente, certo? Então, vejam bem. Quando a gente fala de probabilidade, em essência, quando a gente está trabalhando com probabilidade, em essência, a gente está fazendo uma pergunta, né? Então, quantos elementos tem... Aliás, quando a gente fala de conjuntos, né? Então, lembre-se bem, deixa eu recomeçar aqui a história. A gente viu nos vídeos, né, de pré-aula que a ideia de probabilidade está muito intimamente relacionada à teoria de conjuntos. A gente tem um conjunto universo, que é o conjunto de todos os fenômenos. A gente tem um subconjunto, que é o conjunto dos fenômenos que a gente quer medir a probabilidade deles acontecerem. E esse subconjunto está dentro do conjunto universo. Os eventos que não acontecem é o complementar desse conjunto A. Beleza? Então, não esqueçam que toda vez que a gente falou de probabilidade de A, nós tínhamos aqui uma razão que era dada por isso aqui. Então, aqui a quantidade de elementos do conjunto de eventos que eu estou querendo medir a probabilidade deles acontecerem, e aqui a quantidade de elementos do nosso conjunto universo, ou melhor, dos eventos. Quando a gente fala de conjunto, a gente está falando de elementos, né? E esses elementos podem ser eventos. E aí vem essa perguntinha aqui. Ó. Aqui, eu estou me referindo aqui. Toda vez que a gente fala de elementos de um conjunto, a gente tem que lembrar, a gente precisa lembrar que esses elementos, para pertencer a determinado conjunto, eles têm que satisfazer determinada propriedade ou determinadas propriedades. Então, quantos elementos têm a propriedade tal? Isso daqui era a pergunta que a gente fazia quando nós começamos a estudar o pensamento quantitativo. Isso no início desse capítulo. Né? Então, a gente tinha um determinado conjunto, esses elementos possuíam uma determinada propriedade, ou satisfaziam uma determinada propriedade, e eu queria saber quantos elementos tem. Né? Então, era basicamente isso que a gente fazia. Essa era a pergunta que a gente fazia anteriormente. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que quando a gente chega aqui na probabilidade, a gente vai pegar todas aquelas teorias que a gente viu anteriormente, princípio da soma, princípio da adição, princípio da seleção, né? Certo? Princípio do arranjo não, porque a gente não está trabalhando com coordenação,
né? Então, princípio da soma, princípio da multiplicação, princípio da seleção, são as teorias que a gente viu anteriormente, que a gente vai usar aqui na probabilidade. Certo? Então, de uma certa maneira, a gente pode afirmar que esse tópico de probabilidade não traz muita novidade para vocês, né? Certo? Apenas a gente está juntando material que a gente já trabalhou e agora a gente está fazendo eles trabalharem tudo junto. E vocês vão ver isso na resolução da nossa última lista. Voltemos para cá. Então, quando eu pergunto, né, quantos elementos do conjunto U estão no subconjunto A, vocês observam que eu ainda estou lidando com uma questão relacionada à contagem de elementos de um conjunto. E não esqueçam que o conjunto U é o conjunto de todos os eventos e o subconjunto A é aquele subconjunto que está contido dentro do conjunto U, ok? E aí a gente vai refinando a nossa ideia de probabilidade, certo? Então a gente começa com a ideia de conjunto e subconjunto, a gente passa para a ideia de quantos elementos tem U e quantos elementos tem no subconjunto A, e aí a gente refina mais isso daí para quê? Para a ideia de porcentagem. Então, quando a gente fala de probabilidade, eu também quero saber a porcentagem de elementos de U está no subconjunto de A, no subconjunto A, certo? Entendido? Então, essa ideia de porcentagem também está bem dada. E aí, por fim, a gente chega na ideia de probabilidade. Ou seja, qual a probabilidade de que um elemento do conjunto U escolhido ao acaso, e aí é importante a gente frisar essa palavra acaso, porque quando a gente lida com probabilidade, como eu já disse para vocês, a gente está lidando com a incerteza. Alguém abriu o microfone aí? Alguém quer falar? Ou foi só um acidente de percurso? Bom, então voltemos para cá. Então, quando eu digo que vou escolher um elemento do conjunto U ao acaso, né, eu não estou estabelecendo uma ordem. E essa é uma ideia que é muito cara quando se fala de probabilidade. A ideia da incerteza do acaso, certo? Ou seja, é uma ordem aleatória qualquer, certo? E aí a gente pode também dar uma olhadinha num assunto chamado... acho que é estocástico, é um outro campo da matemática que lida com a ideia do acaso, certo? Entendido? Mas depois a gente fala sobre isso aí. Então, isso daqui, essa pergunta, né, é a pergunta que a gente faz quando nós estamos lidando com probabilidade, né? E observe que essa pergunta ela acaba sendo uma derivação daquelas perguntas anteriores, beleza? Bem, compreendido isso, isso daqui é o essencial para que vocês possam compreender como lidar com probabilidade. E aí a gente passa para o nosso segundo tópico da aula de hoje, que é a parte de operações em algoritmos, ou melhor, contando operações em algoritmos, certo? A gente já viu, através do nosso quiz, o quiz que foi resolvido ainda há pouco, que nós podemos ter operações sequenciais e operações dentro de laço. Quando eu tenho operações sequenciais, nós vamos aplicar o quê? Quando eu quero contar operações sequenciais, eu aplico o princípio da adição. Então, no princípio da adição, a sua definição ela é da seguinte maneira. Se a instrução 1 requer N operações de um certo tipo e a instrução 2 requer N operações, então, esse segmento, ou seja, como vocês podem ver, é um segmento sequencial, a instrução 1 acontece primeiro, a instrução 2 acontece em um segundo momento. Então, isso daqui vai requerer o quê? N mais N operações. Por instrução 1 e por instrução 2, né, a gente pode imaginar qualquer instrução. Por exemplo, poderia ser duas saídas, né? Print alô, né? Print mundo, ok? E aqui seria uma instrução. Cada um desses seria uma instrução. Aqui é uma instrução, então duas operações. Poderia ser uma soma, x mais y, né? Aqui
ou x mais y mais z. Aí, nesse caso aqui, essa instrução aqui, ela requer o quê? Duas operações, certo? Então, nesse caso aqui, o nosso m seria igual a 2, correto? E aí, como a gente pode generalizar isso aqui, eu posso colocar para diversas operações. Então, vamos supor que eu tenho esse trecho de código aqui. Aqui eu tenho duas operações, aqui eu tenho uma operação, aqui eu tenho mais uma operação. Então, quantas operações serão executadas? No caso aqui, 4 operações, né? Por que 4? Porque aqui eu tenho duas operações de soma. E aqui eu tenho uma operação de print e outra operação de print. Pronto, morreu Maria Priá. Certo? Comparações são operações? São. Certo? Também considera-se operações. Comparações, operações matemáticas, essas saídas, leituras, né? Então, tudo isso estão dentro do contexto de operações que vocês fazem dentro de um algoritmo qualquer. Certo? Então, a partir daí, você já começa a perceber os algoritmos por uma visão um pouco mais diferenciada. Bem, e o princípio da multiplicação? No caso do princípio da multiplicação, a gente utiliza ele em laços. E aí os laços podem ser os mais diversos que você já conhece. Um laço while, um laço for, né, um laço do while. Vai depender de como a linguagem que você trabalha implementa laços. Ok? Mas o importante que vocês precisam compreender bem é isso aqui. Ó. Se a instrução X ela requer M operações, vejam bem, quando eu falo de instrução, eu não estou falando só de um comando, pode ter, né, uma instrução pode ter mais de uma operação, como vocês viram aqui, ó. Isso daqui é uma instrução, certo? Aqui poderia ser uma instrução X qualquer, mas ela tem duas operações, ok? Entendido? Então, se a instrução X requer operações de um certo tipo, então um laço que repete a instrução X, ó, N vezes, ele vai requerer o quê? M vezes N operações. Então, o que a gente está calculando aqui quando a gente está contando operações em algoritmos? O próprio nome já diz, nós estamos contando operações em algoritmos. Essas operações, elas podem estar dentro das instruções, certo? Como vocês viram, eu vou colocar aqui novamente. Eu tenho aqui x mais y mais z mais w. Isso daqui é uma instrução? É. Aqui vamos chamar de inst1. Então, aqui é a instrução 1. Mas essa instrução 1, ela tem quantas operações de soma? Tem 3 operações. 1, 2, 3. Certo? Se eu colocar inst1 em um laço, né? Um laço for 1, 2, usar a mesma estrutura que ele coloca aqui, né? Se eu colocar isso aqui dentro de um laço for, o que é que nós teríamos aqui? Quantas operações serão realizadas? Vejam bem, se eu perguntar quantas instruções serão realizadas, serão N instruções. Mas se eu perguntar quantas operações, será o quê? 3 vezes N, quantidade de operações. Então, uma coisa é a realização de operações, né, de operandos de comandos, certo? Outra coisa, aliás, operação. Outra coisa é a instrução. Então, dentro de uma instrução, eu posso ter várias operações, correto? Deu para entender aí, moçada? Acredito eu que sim. Pronto, dito isso, a gente passa para a nossa lista de exercício, a última lista de exercícios do semestre. Vamos lá. Primeira questão da lista. Em uma classe de 17 alunos, 3 fazem matemática. Um grupo de 4 Um grupo de 4 alunos é escolhido ao acaso. Ok? Então, sem ordem nenhuma foi escolhido. Quando ele fala escolhido ao acaso, aí a primeira coisa que tu tem que colocar na cabeça é que é uma escolha, certo? Não é um arranjo. E aí você vai lembrar de quê? Princípio da escolha, correto? Que a gente viu anteriormente. Então, eu vou ter uma coisa a mais aqui. Um momentinho aqui, gente, que eu tenho que remover
um elemento que está aqui, está atrapalhando a nossa vida. Aí, essa coisa acontecendo. Deixa eu ver se... Vem aqui. Só deletar. Pronto, agora sim. Eu estava montando. Então, vejam bem. Ó. Então, nós temos aqui os 17 alunos, né? 3 fazem matemática e um grupo de 4 é escolhido ao caso. Então, já tenho aqui algumas informações importantes. Primeira coisa, ele pergunta, qual é a probabilidade de que o grupo não tenha, né? Ele não tenha alunos de matemática. Então, a gente sabe que 3 desse universo aqui de 17 fazem matemática. Mas eu vou escolher 4, certo? Então, eu tenho aqui uma escolha, eu tenho que definir quem é o meu A, eu tenho que definir quem é o meu U. E, em cima disso daqui, eu vou fazer, né, a minha probabilidade, que vocês já sabem, que é essa razão aqui. Beleza? Opa. É isso aqui. Então, esse cálculo aqui é super trivial. Bom, mas como é que eu vou saber quem é o meu A? Ora, se eu vou escolher 4 alunos que não fazem... eu quero escolher 4 alunos e a probabilidade de que não tenham alunos de matemática. Então, eu vou trabalhar com os 17 alunos? Não. Eu vou ter que fazer o seguinte. Bom, 17 alunos desse universo, esse é o meu universo. Só que 3 fazem matemática. Se eu tirar desse 17 os 3 que fazem matemática, quantos alunos eu vou ter? 14. Certo? E eu vou escolher os 4, né? Os 4 que eu vou escolher vai ser em cima de quê? Desses 14. Porque é justamente o meu A. Então, nesse caso aqui, como é uma escolha, de 14, eu escolho 4. Correto? E o meu U? No caso aqui, o meu U, eu vou trabalhar com os 17. Beleza? E desses 17, eu vou escolher 4. Então, princípio da escolha, certo? Tem um aqui bonitinho. Logo, a probabilidade de que o grupo não tenha alunos de matemática vai ser dada por de 14. Eu escolho 4 sobre de 17, eu escolho 4. Ok? Beleza? Então, essa é a nossa letra A. Tranquilo? Então, como vocês veem, não é um troço difícil. Certo? O complicado, muitas vezes, é só você chegar a esse raciocínio aqui. Depois que você chega aqui, pronto, calcular é trivial. Faz um algoritmozinho, implementa na sua linguagem de preferência e calcula para você. Letra B. Qual a probabilidade que o grupo tenha pelo menos um aluno de matemática? Agora, vejam bem. Nesse caso aqui, eu já vou ter que aplicar um outro princípio que a gente viu, que a gente olha para o complemento, certo? Nesse caso aqui, a gente vai fazer o seguinte. A letra B é 1 menos C de 14. Eu escolho 4 sobre de 17. Eu escolho 4. Oh. Então, vocês devem estar lembrados. Eu vou até pegar aqui no livro para chamar a atenção de vocês. Qual é o tópico? Eu também não lembro assim de cabeça. Seguinte. É justamente o Teorema 4.10. Esse Teorema 4.10, ele diz o seguinte. Seja A um subconjunto de um conjunto finito não vazio U, seja A' o complementar de A em U. Se a probabilidade de A é igual a P, então a probabilidade do complementar de A é 1 menos P. E o que a gente quer para responder essa letra B é justamente o complementar de A. Certo? Por isso que a gente faz 1 menos P. Então, esse P aqui, né, é justamente, né, esse A que a gente calculou aqui anteriormente. Correto? E agora a gente parte para
a última questão. Aliás, para o último item da letra da questão 1. Qual a probabilidade de que o grupo tenha exatamente 2 alunos de matemática? Então, vejam bem, nesse caso aqui, eu quero exatamente 2 alunos de matemática, certo? Então, aí o que, é que a gente vai fazer? A gente tem uma informação de que 3 desses 17 são alunos de matemática, então eu vou fazer uma escolha em cima desses 3, né? Eu tenho que calcular quantas escolhas eu tenho. Tenho que fazer também uma escolha em cima dos restantes, né? Então, nesse caso, seria o seguinte, como a gente vai colocar aqui. Então, de 3, escolho 2. Só que é o seguinte, eu quero exatamente 2 alunos de matemática. Esse daqui é o primeiro aluno, ok? Só que aí falta o restante, né? Então, nós vamos ter... Certo? Aqui seria o nosso A. Ok? Então, vejam que a gente aplica o princípio da multiplicação aqui, porque são as duas coisas simultâneas. E o nosso universo, 17. Opa, 4. Beleza? Tranquilo? Pronto, então, temos aqui a nossa letra C, certo? Só ver aqui. Aqui seria os exames de matemática. 7. Isso. Vamos lá. Próximo problema dizia o seguinte: 10 cartas estão numeradas de 1 a 10. Então, eu tenho aqui cartas de baralho, né? Então, estão numeradas de 1 até 10. Beleza? Então, bem bonitinho, esse é o nosso universo. As cartas são embaralhadas e colocadas em uma pilha. Então, a gente empilha essas 10 cartas e beleza. Qual a probabilidade de que os números das 3 primeiras cartas no topo estejam em ordem ascendente? Então, vejam bem. Nesse caso aqui, eu tenho aqui 10 cartas que a gente vai empilhar, certo? A gente coloca aqui uma pilha de 10 cartas, ok? E aí, eu quero saber se essas 3, elas estão em ordem ascendente. Vamos aqui pegar um exemplo. Vamos supor que o valor das 3 cartas seja esse daqui, 1, 2 e 3. Então, eu tenho 3 valores, correto? Então, podia ser 1, 2 e 3, podia ser 6, 8 e 7, né? Enfim, qualquer 3 valores de 1 até 10. Mas aí eu quero que eles estejam assim, em ordem ascendente. No caso, seria 1, 2 e 3. No caso, aqui seria 7, 8, aliás, 6, 7 e 8, e assim sucessivamente. Então, o que a gente tem aqui? A gente precisa, primeiro, né, saber quantas possibilidades, né, de ordenação para essas 3 cartas do topo eu tenho, né? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter o seguinte. Vou preparar aqui para vocês. Nós vamos ter que existem 6 possibilidades para essas 3 cartas. Ok? Entendido? E existe somente uma possibilidade para as cartas em ordem ascendente. Tá só ascendente. Então, vejam bem. Por que são 6 possibilidades para essas 3 cartas no topo? Então, eu tenho aqui 3 cartas, né, desse universo de 10. Para que alguma dessas 10 cartas sejam dessas 3, existem 6 possibilidades. Então, esse valor 6 é o nosso universo.
Ok? Só que para a possibilidade de ordenação das três, eu só tenho uma possibilidade. Trocando em miúdos. Isso daqui seria 1/6. Então, eu tenho uma chance em 6 de termos essas três cartas ordenadas em ordem ascendente. Certo? Porque vejam bem, se eu tenho aqui 3, 1 e 2, a ordem ascendente dessas três cartas é somente uma, né? Então, seria só 1, 2 e 3. Para qualquer três cartas, a gente só tem uma ordem ascendente. É por isso que é 1. Ok? Vamos aqui adiante. Na terceira, ele pergunta o seguinte. Ele diz o seguinte, aliás. Um computador gera uma cadeia com 4 símbolos aleatórios, dentre A, B, C até Z. Então, eu tenho aqui uma cadeia de 26 letras, né? A, B e C, e um programa que vai gerar uma cadeia aleatória com 4 símbolos. Aí ele pergunta, quantas cadeias desse tipo podem ser geradas? Nesse caso aqui é super simples, né? É só você lembrar lá do início do capítulo, eu tenho 26 letras, né? E isso é elevado a 4. É só você lembrar ó, que eu tenho aqui 4, então aqui 26, 26, 26, 26. Como um processo que não envolve a exclusão de algum elemento, ou seja, eu posso repetir os elementos, então seria 26 vezes 26 vezes 26, o que dá igual 26 elevado a 4, correto? Beleza? Então, letra A, super simples, não tem muito o que se dizer. Só que agora ele quer saber o seguinte, qual é a probabilidade de que a cadeia aleatória não contenha vogais? Ora, a gente sabe que as vogais são 5, certo? Vogais são em número de 5, correto? Então, qual seria, no universo de 26, né, a quantidade de letras sem as vogais? Seria 21, correto? Então, o nosso A vai ser 21 elevado a 4. E o nosso U é 26 elevado a 4. Logo, essa probabilidade vai ser igual a 21 elevado a 4 sobre 26 a 4. Beleza? Então, como vocês veem aí, né, não é um troço assim muito esotérico, muito difícil. Né? Quando você chega aqui, é só botar a calculadora para funcionar. O problema é chegar até aqui, certo? Vamos adiante. Bem, as últimas questões, as 3 últimas questões, se referem à contagem de operações em algoritmos. Bem, eu fiz aqui um destaquezinho, né, para deixar mais claro para vocês qual era o escopo de cada um dos para, certo? Por quê? Porque essa informação é muito valiosa quando você vai calcular quantas instruções, né, um determinado algoritmo realiza. Isso dentro de um laço, né? Então, vejam bem. Ele quer saber quantas palavras cada um dos algoritmos a seguir imprime, né? Ora, observe que esse para, ele vai... Aliás, tem esse para mais externo, né? Então, aqui eu tenho um para, ele vai de 1 até 9, eu tenho esse para que vai de 1 até 6, e tenho esse outro para mais interno aqui que vai de 1 até 3. Só que esse para mais interno, observe que ele está dentro desse para intermediário, certo? Então, isso daqui já é uma informação importante. E esse para que vai de 1 até 9, que é o para mais externo, ele engloba esse primeiro para aqui, certo? Só que dentro desse para, aninhado a ele, tem um outro. Então, eu tenho aqui 3 loops, eu tenho 3 laços, certo? Nesse caso aqui, ele quer saber o quê? Quantas palavras cada um dos algoritmos vai imprimir. Então, aqui ele imprime, ó, essa expressão aqui, Cubs vence. Então, são o quê? São 2 palavras, correto? Entendido? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter, para esse algoritmo da letra A, 2 por quê? Porque eu tenho 2 palavras. 2 vezes o quê? Vezes 3, certo?
Por que 2 vezes 3? Porque são duas palavras, cubs e vence, vezes 3 vezes a quantidade de vezes que ele repete aqui nesse laço. Só que esse laço para aqui, ele vai repetir quantas vezes também? Ele vai repetir 6 vezes. Então, isso daqui vezes 6. Só que esse laço aqui vai repetir quantas vezes também? Vai repetir 9 vezes. Então, nós vamos ter isso daqui. 2 vezes 3, vezes 6, vezes 9, vai ser a quantidade de palavras. Ó, vejam bem, a quantidade de palavras Cubs vence, né, dessas duas palavras aqui, né, impressa. No caso da letra B, observem bem. Esse para, né, ele imprime Sox vence, e esse outro para aqui também, esse Sox vence. Só que aqui tem um detalhe, ó, né? Esses dois pares aqui, eles estão alinhados a esse para mais externo, correto? Então, nesse caso aqui, o que é que nós vamos ter? Eu tenho aqui, Sox vence 2 vezes 3, né? Certo? Então, isso daqui acontece, beleza, tá certo? Eu vou até colocar aqui entre parênteses para ficar mais bonitinho. Então, esse 2 vezes 3 é justamente esse Sox vence. Só que ele também, né? Ele acontece com esse Sox vence 6 vezes. Então, aqui nós vamos ter 2 vezes 6, né? Então, 2 vezes 3 relacionado a esse para aqui e 2 vezes 6 relacionados a essa outra string aqui. Só que tudo isso daqui vai acontecer o quê? 9 vezes. Logo, eu faço aqui vezes 9. Então, isso daqui vai ser a quantidade de palavras que vão ser impressas em cada um dos algoritmos. Entenderam aí? Então, nesse caso aqui, nesse segundo caso, é muito importante vocês notarem que quando eu tenho pares que não são alinhados, então eu preciso aplicar o quê? O princípio da soma aliado com o princípio da multiplicação. O princípio da multiplicação para dentro do para, né? Como vocês observam aqui, ó, as duas palavras Sox vence em cada um deles. Só que como são fenômenos de certa maneira independentes, né? Eu aplico o princípio da soma. Diferente desse outro aqui, que eu tive que aplicar o princípio da multiplicação, porque cada um dos pares estavam todos alinhados. Então, esses dois pares aqui, ó, esse para e esse outro, eles não estão alinhados um com o outro, mas eles estão alinhados com esse para mais externo, correto? Então, isso daqui é a chave que abre todas as portas do castelo, quando vocês se depararem com esse tipo de questão. Beleza? Vamos partir aqui para a penúltima, a quinta questão. Nesse caso aqui, na quinta questão, nós temos o seguinte. Temos aqui uma instrução A. Observe que essa instrução A está relacionada a esse para. Eu tenho aqui uma instrução H, né? Aliás, uma instrução B e uma instrução C, ok? Observem esses pares aqui, ó. Eu tenho um para, 2, 3 e 4. Tem para que está alinhado, tem para que não está alinhado. Leiam com atenção o algoritmo. E aí você percebe também a grande importância da indentação. Eu acho que é o Python, né, que é uma linguagem que a indentação ela tem uma importância gigantesca. Você indentar de maneira errada dá chabu danado. Mas vamos lá. Ele pergunta, qual a instrução A, B ou C é executada o maior número de vezes? Então, nesse caso aí, você tem que ver qual é a instrução que está alinhada, né, certo? Que vai executar mais vezes. Então, vejam bem. Essa instrução A, ela vai ser executada quantas vezes? 10 vezes. Correto? Entendido? É justamente isso. A instrução N, ela vai executar N, né? Só que como esse para está alinhado com esse outro, vai ser 10 vezes N. Já essa instrução C, ela vai executar N vezes aqui no para mais interno, vezes 4, que é esse outro para aqui, vezes 10, que é o para mais externo. Observe que é 10 vezes 4 vezes N.
correto? No caso aqui é a instrução C. Não é 10 vezes N vezes 4 vezes N, porque esse para, como vocês podem observar, ele não está, né, alinhado com esse outro aqui, ok? Então, eu tenho aqui dois pares que estão alinhados, né? Aí esse daqui não, certo? Entendido? Então, por isso, a instrução C é a que vai ser mais executada. Letra B, ele pergunta o seguinte: suponha que a instrução A exige 3 vezes N operações de comparações. Qual o total de comparações de todo o segmento que o pseudocódigo exige? Aí aqui já é um processo bem mais complexo. Vejam bem, a gente vai começar olhando para o primeiro para, um para mais externo. Então, essa instrução A, ela vai executar, né, pelo menos 10, né? Entendido? Bem, só que, como ele diz aqui, ó, a instrução A, ela exige 3N comparações. Então, essa instrução A, ela tem 3N comparações, certo? Então, 10 vezes o 3N, né, que é a da instrução A, mais, né, nós vamos ter aqui, aí nós temos também o N vezes N ao quadrado, certo? Mais 4 vezes N. Vou já explicar para vocês esses valores aqui. Como é que a gente chegou neles. Só levar para cá. Vai ficar mais tranquilo. Vezes 30. Ok. Então, vamos lá. Cada um aqui. Esse 10, né? Esse 10 aqui, é justamente a quantidade de vezes que esse par mais externo vai realizar. O 3N é a quantidade da instrução A, que ele está dizendo aqui, ó, ela exige 3N operações. Esse N vezes N ao quadrado. Observe que nós temos aqui, ó, 4, aliás, N, e aqui N também. Então, eu tenho aqui um N vezes N ao quadrado. Ok? Então, eu tenho aqui N instruções e... acho que está faltando alguma coisa aqui. Não, é isso mesmo. Certo? E esse 30N, esse 30, aliás, né, é justamente a quantidade de... deixa eu aqui, 10... aliás, o 4N é esse para vezes esse N, e esse 30 agora eu não estou me lembrando como é que a gente chegou nele. Né? Enfim, aqui nós vamos ter 10N ao cubo mais 1230N. Né? Então, a gente faz aqui as operaçõezinhas e tal, chegamos a esse valorzinho aqui. Ok? E, por fim, nós temos aqui o último, esse daqui é bem simples, certo? Então, considere o segmento pseudocódigo aqui. Então, x recebe 1, temos aqui um x que recebe 1, para i de 1 até 3, aí eu tenho aqui um para, que está alinhado com esse para mais externo, tenho esse outro para que tem essas duas instruções. Aqui eu tenho uma instrução, tenho outra instrução, tenho outra aqui, correto? Ele quer saber o número de operações de soma efetuadas por esse algoritmo. Então, vejam, aqui eu tenho uma soma, duas somas, né? Então, nesse caso aqui, essas somas aqui vão ser realizadas 10 vezes, né? 5 vezes 2, 10, né? Aí nós temos aqui também essa outra soma, que dá... aqui vai dar 4 vezes 1, aqui são 4 somas, e aí temos aqui esse 3, que vai multiplicar, né? Então, nós temos esse par aqui vai ser somado com esse outro, aqui vai dar 10 somas, né? Que dá igual...
10 somas. Aqui, mais 4 somas, certo? E, opa, peraí. Ah, tá. Aqui é 3, né? Não, peraí. Ah, não, aqui é 5, rapaz. Peraí. 5 vezes 2, que dá 10, certo? Aí esses 10 mais 4 vai dar 14. 14 vezes... Aqui vai dar 3. 3. Exato, vezes 3. Então, 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 1, 42 somas. Pronto. Acho que vocês entenderam aí. Então, vejam bem. Essas duas somas aqui é esses 5 vezes 2, certo? Que vai dar igual a 10 somas por conta de 5 vezes as duas somas aqui. Esses 10, nós vamos somar com o 4, porque aqui é 4 vezes uma soma. Então, 4 vezes 1, 4. Então, como esse para e esse outro para não estão alinhados, então é um para, né, somado com outro para. Beleza? E aí a gente obtém 14. Só que esse 14 aqui, esses dois paras, eles estão alinhados com esse para mais externo. E esse para mais externo, ele vai executar 3 vezes. Logo, 14 vezes 3, que vai dar igual a 42. Pronto. Beleza. E aí ele pergunta, qual o valor de x depois que esse algoritmo termina? Aí fica para vocês responderem como exercício de casa. Beleza? Só um spoiler, é um valor acima de 10 mil. Certo? Bom, gente, então eu espero que tenha ficado claro isso aqui para vocês. Deixa eu aqui parar aqui a apresentação. E já são 12h10, extrapolamos demais o nosso tempo hoje, mas mais uma vez eu quero só agradecer a todos por terem chegado até aqui e lembrando que amanhã, né, dia 10, às 14 horas, no Sistema Acadêmico, a terceira e última avaliação estará liberada para vocês. Se eu não me engano, amanhã vocês também têm que me entregar uma lista, a última tarefa número 5. Beleza? Então, meus amigos, para aqui a gravação.